Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos, Sérgio Luiz Avena. Ele é advogado e administra a Santa Casa desde 2011. E, em celebração aos 70 anos da instituição, nós vamos falar sobre a história e os desafios da Santa Casa, além da saúde pública aqui em Guarulhos. O Ponto de Vista começa daqui a pouco, não saia daí! Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, senhor Sérgio Avena. E a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a história da Santa Casa, né? Dia 8 de agosto, fez 70 anos que a Santa Casa foi idealizada. Como foi a ideia de construir o hospital? Eliana, bom dia aos telespectadores e aos internautas. É um prazer muito grande podermos falar um pouco da história da nossa Santa Casa. 8 de agosto de 43 era um domingo e se reuniu as autoridades da cidade. Guarulhos tinha pouco mais de 20 mil habitantes. O prefeito, o delegado e o padre eram as autoridades e mais os comerciantes e os industriais da cidade. Se reuniram na biblioteca municipal, foi feita uma ata de fundação do então denominado Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos. E foi lançada essa ideia e a partir daí houve assim um entusiasmo muito grande da comunidade, da população de um modo geral e as autoridades conclamando as pessoas a participarem disso. O terreno foi doado por uma família aqui de Guarulhos, da dona Joaquina Teófila do Espírito Santo, onde está hoje a Santa Casa lá construída. Houve a doação desse imóvel e aí começou, lançada a pedra fundamental uns 3 anos depois, começou a construção. E na época havia algum centro de atendimento público aqui na região, aqui em Guarulhos? O único atendimento público que existia na época era o posto de vacinação. Era assim o nome, não era posto de saúde, era um posto de vacinação naquela oportunidade em 1943. Os doentes aqui da cidade, e já uma cidade com 20 mil habitantes, eram transferidos para a Santa Casa de São Paulo, que tem 300 anos de fundação, e então um hospital das clínicas ainda no começo. Então os doentes, na verdade, não tinham atendimento na cidade. A Santa Casa começou a operar em 1951 e ficou por quase 20 anos sendo o único hospital da cidade. E quais eram os serviços médicos que ela oferecia? Bem, ela começou como essa Irmandade da Santa Casa, o atendimento de clínica geral, maternidade especialmente. Não é? Eu mesmo nasci na Santa Casa, em 1955, já falei a minha idade. Bom, então na verdade você é um dos exemplos, né, de pessoa que utilizou, a sua família utilizou aí o serviço da Santa Casa. Então, tinha o serviço de maternidade e aquelas cirurgias, internações e tal. Lógico que não se chegou a especializações, ou então naquela oportunidade não existia muito disso, mas era clínica geral, né? E algumas cirurgias, sempre foi assim. Tinha um centro cirúrgico também na Santa Casa. Quer dizer, tinha alguma especialidade de referência? Ou, na verdade, no caso aqui, o senhor falou assim que o senhor nasceu na Santa Casa, então ela era uma maternidade de referência da região, né? Era muito mais voltada para a maternidade, era mesmo. As senhoras participaram muito da fundação da Santa Casa. Eu li assim com bastante interesse as atas e verifiquei que a comunidade toda participava com doação de tijolo, areia, pedra,
telhas, porque a cidade era voltada assim, tinha muitas olarias naquela época de famílias descendentes de italianos e faziam essas doações. Aí vi que as senhoras doaram joias, eletrodomésticos daquela época, o rádio era uma coisa assim tão importante, né? Não existia sequer televisão, né? E até lotes de terreno foram doados para serem rifados, né? Curiosamente, até um clube aqui chamado naquela época Paulista, que tinha um campo de futebol aqui, onde é a Praça Getúlio Vargas, fez doação também para a Santa Casa. Tudo isso muito registrado nas atas, com bastante seriedade. E eu via o entusiasmo da população para aquilo. Agora, é muito interessante porque a primeira Santa Casa do estado de São Paulo foi a Santa Casa de Santos, né? Ela foi criada há 470 anos. Ela é mais velha, inclusive, do que a capital. Verdade. E a gente gostaria de saber o que caracteriza uma Santa Casa? O que é preciso para um hospital se tornar uma Santa Casa, fazer parte da Irmandade? Muitas cidades do interior que foram fundadas, e a gente vê exemplos aí, aqui, a gente tem próximo, em Suzano, Santa Casa, em Santa Isabel tem Santa Casa, em Jacareí, todas as cidades não são criadas e não são fundadas com um hospital funcionando, né? Então, isto realmente vem de um movimento da população, de pessoas interessadas e de autoridades para fundar uma Santa Casa. E aí vem esta tradição, como você diz, a Santa Casa de Santos, desde Martim Afonso, depois a Santa Casa de São Paulo há tantos anos, que funcionam hoje com uma situação que dá atendimento à população de forma gratuita e outra que é remunerada por isso. Então, as Santa Casas nascem assim, nascem de baixo para cima. Agora, a Santa Casa geralmente tem alguma ligação com ordens religiosas, né? A gente sempre tem aquela imagem de Santa Casa ligada às irmãs, né, às freiras. Existe uma ligação entre o hospital e ordens religiosas? Não tem. A verdade é que, como país de maioria católica e desde aquela época colonial e tudo mais, os religiosos, notadamente católicos da oportunidade, eles efetivamente tinham um papel muito relevante na sociedade. Então, isso dava muita credibilidade à ação, né, à ação comunitária. E por isso os religiosos estavam sempre ligados. Mas não tem absolutamente nenhuma ligação obrigatória com qualquer entidade religiosa, de forma alguma. Agora, voltando um pouquinho para a história da Santa Casa de Guarulhos, né? Durante 45 anos ela ficou em funcionamento, mas em 1996 ela teve as suas atividades de hospital encerradas. Isso. Qual foi o motivo? Em 94. Ela funcionou efetivamente de 51, quando o hospital foi entregue à população. E em 94 ela teve as suas atividades hospitalares encerradas, né? Paralisadas. Por quê? Em razão de dificuldade financeira. Que é lógico, no nosso país, a ação voltada à saúde sempre vai lutar com muita dificuldade, né? Isso é inegável. Então, foi o que aconteceu com a Santa Casa. Voltando especificamente a sua ação para a maternidade, com um convênio com o INSS, não tinha uma remuneração à altura dos seus gastos. Então, essas gestões terminaram com essa dificuldade toda financeira, uma dificuldade também de ordem administrativa, né? E, lamentavelmente, o corpo clínico. Então, tudo isso levou a uma paralisação das atividades hospitalares. Logo na sequência de 94, houve uma tentativa de reativar a Santa Casa naquele período? Sim, houve, porque pessoas influentes da cidade não admitiam que a Santa Casa ficasse paralisada. Isso, com a sua paralisação, gerou até uma questão judicial
né, o Ministério Público entrou com uma ação para dissolver a sociedade sem fins lucrativos que era a Santa Casa. Então seus bens seriam levados a leilão e ela seria encerrada de fato e de direito, né? Então estas pessoas influentes se reuniram, retomaram a direção da Santa Casa, propondo nova eleição, eleito um novo presidente e começaram a tentar fazer com que a Santa Casa voltasse a ter uma atividade, ainda que não fosse de reabertura do hospital. E aí é que levou a uma negociação com a prefeitura, e a prefeitura ali então alugou o prédio, tá? E passou a funcionar inicialmente com um hospital geral de urgências, ligado especialmente também à maternidade, que sempre foi a nossa vocação. E atualmente o prédio onde se localizava a Santa Casa inicialmente, né, que começou a funcionar em 1951, ele é onde hoje está o Hospital da Criança, é isso? Isso. Ali é o conjunto hospitalar, na rua José Maurício de Oliveira. Em frente nós temos o ambulatório de idosos. Mas o hospital, efetivamente, onde hoje funciona o Hospital da Criança, ele está locado para a Prefeitura de Guarulhos, que tem atividade hospitalar voltada lá para a criança. Se a gente for analisar, qual foi a importância da Santa Casa nesse período aí de 45 anos de funcionamento, na primeira etapa, vamos dizer assim, da história da Santa Casa? Bem, o hospital, a Santa Casa, acompanhou a grande evolução da cidade. Você veja, em 1943, a cidade tinha 20 mil habitantes. Então, há 70 anos atrás, tá certo? Ela tinha 20 mil habitantes, hoje nós temos aí próximo de 1.200.000 habitantes. Então, veja, a cidade acompanhou, né, esse progresso. A Santa Casa acompanhou esse progresso. Depois, outros hospitais vieram, particulares, né? Hospital Estela Maris, Hospital Carlos Chagas, o antigo Hospital Brasil, né? Mas a Santa Casa continuou prestando o seu serviço e a sua finalidade, que era sem fins lucrativos. Então, na verdade, a história da saúde pública aqui na cidade de Guarulhos, ela tem tudo a ver com o nascimento da Santa Casa. O senhor disse que naquela época as pessoas da sociedade, elas ajudavam, faziam doações. É verdade. Nesse primeiro período, né, nesses 45 anos, essas pessoas continuaram fazendo doações? Como que a Santa Casa sobrevivia? Olha, na verdade, ela sobrevivia através desses donativos que eram dados pela população, não é? Eu me lembro que tinha muitas chácaras aqui em Guarulhos, plantava-se verdura, legumes, essas coisas. Essas pessoas que plantavam isso lá e vendiam no mercado, doavam isto para a Santa Casa. Para quê? Para a alimentação dos doentes. Então, funcionava assim. Então, na verdade, ou seja, a população ela teve uma importância muito grande para que a Santa Casa continuasse funcionando. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre a Santa Casa. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o desafio da Santa Casa, sobre a saúde pública aqui em Guarulhos. Daqui a pouquinho, o Ponto de Vista volta e você não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o presidente da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Sérgio Avena. Sérgio, em 2000, a Santa Casa voltou às suas atividades com o ambulatório dos idosos. Por que vocês decidiram focalizar as atividades da Santa Casa nesse público?
Era uma necessidade da cidade, voltar o atendimento para os idosos. Nós não tínhamos mais o hospital operando, o hospital estava alugado para a prefeitura. Então, em 2000, nós fizemos um acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo para que houvesse a extinção da ação de dissolução de sociedade sem fins lucrativos e nós voltássemos o atendimento filantrópico absolutamente gracioso para os idosos. Poderia ser para as crianças, mas preferimos para os idosos porque era uma necessidade da cidade. A população tem crescido e naturalmente os idosos, né, a população dos idosos é mais carente. E quais serviços o ambulatório oferece hoje? Bem, esse ambulatório foi fundado, né, com atuação ainda recreativa e artesanal para os idosos. Hoje, nós atendemos 120 idosas. Eu diria idosas, o número é 120, mas é que isso é aberto para os idosos de modo geral e também os homens. Mas a gente vê que os homens são um pouco tímidos para participarem dessas atividades, ou por outra, eles não têm muita atenção para os problemas de saúde, na verdade. Então é mais voltado para as idosas. Mas, por exemplo, além das atividades recreativas, existe também fisioterapia, consultório médico, quer dizer... Essas são as atividades sociais, né? O artesanato, o teatro, as brincadeiras, enfim, as festas da senhora. Agora, nós temos a parte ligada à parte recreativa, nós temos a prevenção, né, de saúde, controle de doenças crônicas e também temos lá o atendimento, propriamente dito, atendimento médico. Nós temos enfermeira, nós temos médico, nós temos psicólogo, não é? Tudo isso em prol da população dos idosos, daqueles que frequentam nossas ações lá. Então, nós temos os idosos, tanto do grupo quanto encaminhados pela UBS. E qual que é o papel hoje, né, do ambulatório dos idosos na política de saúde aqui de Guarulhos, a política de saúde voltada para esse público? Como que ele se insere? Pois é, como isso começou com uma atividade social e recreativa e hoje está mais voltada à saúde, propriamente dita, eu quis dar mais ênfase para isso, para a questão efetivamente da saúde. E por essa razão, em janeiro de 2011, no início da minha gestão, eu tinha como intenção fundar uma clínica de fisioterapia e também, junto com isso, um convênio com o SUS para que nós pudéssemos atender a população carente, né, para a fisioterapia. Isso deu certo, deu resultado. Fizemos, então nós atendemos as senhoras, né, do ambulatório dos idosos e também os pacientes encaminhados pela UBS através do convênio que nós temos com o SUS. Agora, por exemplo, se algum idoso, né, que está assistindo a gente, ele quiser, por exemplo, fazer parte dessas atividades recreativas, frequentar o ambulatório, ele pode, independentemente do local onde ele mora aqui em Guarulhos? Pode, ele pode sim. Ele precisa ligar lá na Santa Casa, na nossa área lá administrativa. O telefone é 2442-7400, tá? E ele pode se inscrever no programa de participação. Nós temos essas atividades sociais e recreativas, como eu disse para você. Nós temos também aulas de informática, de alfabetização, né, do artesanato, do teatro, da música e também as nossas festas. E os day use que as senhoras se utilizam. É na Semana do Idoso, no Dia das Mães. Então, sempre nós proporcionamos esses passeios aí para uma atividade fora da cidade. E atualmente, como que a Santa Casa ela se mantém, né? Com quais recursos? Como que vocês fazem para manter o ambulatório? Em 94, com o fechamento e depois a retomada em 96 e a locação do hospital para a prefeitura, isso começou a gerar esses pequenos recursos.
as dívidas eram muito grandes. Então, hoje, de reclamações trabalhistas, quer dizer, naquela época do fechamento, gerou mais de 450 reclamações trabalhistas, mais de 100 processos cíveis de fornecedores, de indenização. Então, isso, nesse período de lá para cá, hoje, nós pagamos essas dívidas e estamos todas elas equacionadas. Dívidas tributárias, previdenciárias, do Fundo de Garantia, todas elas parceladas e sendo cumpridas. Reclamações trabalhistas, só temos 3 que estamos ainda pagando, o resto foi todas elas liquidadas. Felizmente, com os recursos que nós tivemos das locações, porque nós temos assim, ali na Santa Casa, nós temos 2 blocos distintos. Um é o hospital, que é este que é alugado para a prefeitura. O outro em frente é onde funciona o ambulatório, onde tem estacionamento, que também nos gera recurso. É uma área de 1.600 metros de frente ao hospital. Mas, por exemplo, a Santa Casa ainda tem doadores, né? São benfeitores. Como que é possível, né? Como se pode ser um benfeitor da Santa Casa? De repente alguém está assistindo a gente aqui e quer ajudar. Isso no passado, como eu disse para você, a população participava muito mais, bastante. E nós tínhamos um número bastante expressivo de irmãos, porque é Irmandade da Santa Casa, então, naturalmente, os sócios chamam-se irmãos, não é? E o presidente chama-se provedor, isso desde a época lá colonial. Muito bem. Hoje nós não temos esse número expressivo de contribuintes, de irmãos, não é? Porque, apesar de que o valor é muito pequeno, mas são uma trimestralidade de R$90, apenas isso. Então hoje nós temos aí 109 irmãos contribuindo. Uma luta para se chegar até esse número. Nós tínhamos 33 apenas. Então hoje nós já temos mais pessoas participando das nossas ações. E vocês têm ideia de ampliar o ambulatório e até no futuro se tornar um hospital geral novamente? Com todas essas dificuldades que nós passamos no passado, porque eu contei aqui para vocês um período grandioso da Santa Casa e depois um período de muita dificuldade. Esse período de muita dificuldade foi todo esse que nós pagamos dívidas de 94 para cá. Então, são 17 anos. Hoje a nossa situação não diria que é cômoda, mas ela é menos aflitiva. Então, sobra um pouquinho de recurso para nós aplicarmos na ampliação do nosso ambulatório. Aguardamos também a doação de alguns equipamentos de ultrassonografia. As salas estão lá prontas, montadas para nós recebermos os equipamentos. Só que nós não temos recursos para adquirir. Estamos pedindo e temos a promessa do governo estadual de ultrassom e de equipamento de densitometria. Se isso vier, nós poderemos aumentar os nossos serviços. A nossa intenção é aumentar o serviço de fisioterapia, propriamente dito. Agora, de 2000 a 2010, né, segundo dados do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, né, o IDHM, relacionado aqui a Guarulhos, houve um aumento expressivo no número de idosos. Então, foi um aumento de 64%, passou-se de 38 para 63 mil idosos, perdão. Então, houve aí um aumento expressivo. O senhor considera que a cidade ela tem equipamentos públicos, né, centros de atendimento ao idosos suficiente para atender essa demanda? Não, não tem. E por isso é que nossa vocação foi voltada para o idoso. Porque entidades relacionadas ao trato com o idoso, nós vamos ver apenas asilo. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos idosos internados sendo cuidados dessa forma. O que nós queremos dar é atividade para o idoso. E ele se sentir bem, porque ele tem também uma orientação, né, psicológica para isso, como o convívio familiar, né, os cuidados que o idoso deve ter com a imagem, tudo isso nós passamos orientação. Então, a gente efetivamente vê que as pessoas gostam. Nós temos idosas que participam
do nosso grupo lá de idosos desde 2000, desde aquela oportunidade. E o que o senhor acha que pode ser feito, por exemplo, para melhorar a condição de atendimento dos idosos aqui em Guarulhos? É difícil, né? Só mesmo com uma atuação do poder público em cima disso. Porque a Santa Casa nasceu de um sonho de industriais e de comerciantes da cidade. Só mesmo através dessa iniciativa privada, de quem efetivamente está voltado para uma responsabilidade social, pode atuar dessa forma. Então nós precisaríamos gerir recursos tanto da iniciativa privada quanto do poder público para uma atuação mais forte em cima dos idosos. E uma análise rápida, como que o senhor destaca e o que o senhor gostaria de destacar de importante nesses 70 anos de Santa Casa? Bem, o que eu gostaria de destacar para a população é trazer uma informação muito importante, que a Santa Casa ela não acabou. Ela não está extinta, ela existe, ela tem um ambulatório dos idosos, está pagando suas dívidas, pagou muito. Hoje nós temos ainda por volta de uns 5 milhões de reais ainda para pagarmos de dívida tributária. Mas insisto, todas elas de forma parcelada. Hoje nós obtemos certidão negativa em qualquer órgão público. Então, a partir de agora, efetivamente, existe um projeto, não é? A Santa Casa nasceu daquele sonho de 1943. Passados 70 anos, nós temos também a intenção de pôr avante um projeto minucioso, que ainda vai ser melhor detalhado, imobiliário, através de uma parceria, de uma incorporação para a construção de um prédio voltado só para a saúde em Guarulhos, naquela área que nós temos de frente ao hospital. Agora, para fechar, qual a sua análise da situação da saúde pública aqui em Guarulhos? Rapidamente. Saúde pública, de um modo geral, acho que eu não preciso nem comentar, né? Eu acho que é bastante difícil, muito complicada. Nós vemos outras cidades de menor expressão do que Guarulhos, com uma atuação especificamente na área da saúde, bastante importante. Eu acho que isso precisava ter uma atenção melhor do poder público municipal. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Ponto de Vista e a gente gostaria também de felicitar, né, a Santa Casa pelos seus 70 anos, a Santa Casa com equipamento público de saúde importante aqui da cidade de Guarulhos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Helena. Eu conversei com o presidente da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos, senhor Sérgio Luiz Avena. E você que queira acompanhar o nosso programa, você sintonize a sua televisão na NET, canal 7 digital para quem tem HDTV ou 98 analógico, ou então pelo site da Câmara. E no site você também pode ver este programa e os anteriores quando você desejar. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais um Ponto de Vista inédito aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.